O vídeo a seguir traz uma entrevista franca com um soldado que voltou da linha de frente na Ucrânia. Contém referências a mortes recentes e cerca de uma dúzia de palavras fortes, típicas de soldados. Hoje estamos com Joseph McDonald. Alguns de vocês talvez tenham visto um vídeo anterior meu em que o entrevistei quando ele tomou a decisão de ir lutar na Ucrânia contra a invasão russa e agora ele está de volta. Então você foi para a Ucrânia, depois de ter sido entrevistado por mim no aeroporto. E aí você chegou lá. O que você encontrou? Bem, olá Lloyd, bom te ver de novo. Sim, basicamente desde o último momento em que conversamos, eu peguei o avião, fomos para Varsóvia, conheci uma ou duas pessoas no avião que estavam fazendo a mesma coisa. E quando chegamos ao aeroporto de Varsóvia, pelos outros voos que tinham chegado, ficou claro que havia mais pessoas. Formamos um pequeno grupo e algumas pessoas se juntaram a nós, todos um pouco nervosos. Poderiam ser espiões russos? E então, decidimos que eles não eram espiões russos. No aeroporto e tudo mais. Porque eles eram tão legais. Sim, eram legais e nos deram cigarros. E então, nós pegamos uma minivan que nos levou até a fronteira da Polônia. E isso foi um pouco chocante, porque, era primavera na Inglaterra quando eu saí. Não sei se você lembra a data, mas as flores roxas no parque desabrochavam e os pássaros cantavam. Chegamos à fronteira da Polônia com quase 30 centímetros de neve e frio intenso. Ficamos cerca de 24 horas ali, enquanto mais pessoas chegavam. E agora já havia bastante gente lá, e tinha alguns jornalistas também, e as pessoas estavam sendo entrevistadas de novo sobre o que iam fazer. E todos nós fomos colocados em ônibus, vários ônibus. E então atravessamos a fronteira de ônibus para a Ucrânia e fomos levados para uma base grande, bem grande, perto da fronteira com a Polônia. E então, você vai fazendo amizades, vai descobrindo quem é quem, ou quem diz ser o que é. Muita gente das forças Betel, como gostamos de chamar, e muita gente mesmo, mas também muitos caras legais. E estamos todos nessa base e todo mundo meio que pronto para agir, porque a gente não tinha noção real do que estava acontecendo dentro da Ucrânia naquela época e, Kiev parecia que podia cair naquele momento e coisas assim. Era bem no começo da guerra e aí tudo acabou virando um processo muito normal, lento e entediante, que basicamente qualquer exército faria se de repente tivesse alguns milhares de recrutas inexperientes em suas mãos. E a gente ficava enfileirado para comer. Estávamos sendo formados em pequenos pelotões, recebendo, algumas instruções bem básicas de iniciação, tipo, este é um AK-40 e 7 é assim que ele funciona. Ainda não vamos te dar um, mas agora você sabe como funciona. Aqui está uma demonstração sobre blindados russos, helicópteros e mais. E de repente, parecia que tudo tinha realmente desacelerado, E não havia. Não parecia que estávamos em guerra. Parecia que tínhamos chegado para algum tipo de treinamento militar bem normal, que é muito lento, entediante e desajeitado. E meio que caímos nisso. Estávamos apenas recebendo nosso equipamento e passando por, uma entrevista com o comandante do batalhão e todas essas coisas que um novo recruta faria. E então, na terceira noite em que estávamos lá, que foi na manhã de 13 de março, certo? Bem, já tinham acontecido vários, já tinham ocorrido ataques aéreos, Já tinham avisos de ataques aéreos. E de repente, você simplesmente é designado para simplesmente sair correndo da sua barraca ou do seu prédio e ir na direção do bosque e do campo onde fica o heliporto e apenas tentar se proteger. E está muito frio. Sem bunkers, porões ou trincheiras. Apenas algumas trincheiras. Algumas trincheiras, mas elas estão quase todas cheias de água, porra. Então, não tinha realmente, estamos a uns 20 quilômetros da fronteira com a Polônia, então acho que eles não iriam. Esta área da Ucrânia não costuma exigir que as pessoas cavem imediatamente, mas pelo visto deveríamos ter feito isso. Havia algumas trincheiras no pátio de desfiles, com um trecho de grama subindo do campo. Cavaram trincheiras lá, ficaram muito boas. Nenhum de nós as usou, como você verá em breve.
Já tinham ocorrido alguns ataques aéreos e todos corremos para o frio, com temperaturas de cerca de 15 a 20 graus. Estava um frio intenso, daqueles de inverno do leste europeu, e todos nós estávamos lá fora. E, sabe, às vezes você se veste completamente e sai, e ainda assim está frio, e outras vezes você não se veste direito e fica ainda mais frio. Mas a gente já estava cansado disso, sabe? Nós já começamos a sentir que esses ataques aéreos, dos quais não ouvimos explosões, não vimos nenhum jato, não ouvimos nem vimos jatos rugindo acima de nós. Parece que isso é só para manter o pessoal ocupado, como exercícios militares, tipo simulação de incêndio. Então, isso é importante, mas ao mesmo tempo irritante. Ninguém gosta de sair da cama e ficar correndo no frio às 23 horas da manhã, várias vezes por noite, sabe? E então, de repente aconteceu, sabe? Tinha tido um alerta de ataque aéreo. E todo mundo saiu e alguém gritou, tudo limpo! E mais algumas pessoas gritaram, tudo limpo! Todos nós apenas voltamos ao alojamento e dormimos. O que não sabíamos era que aquele tudo limpo era falso, mas agora era real. Então voltamos para a cama. E naquela hora, ouvi dizer que mísseis de cruzeiro russos de calibre 36 ou 42 estavam voando em nossa direção. E nós acordamos com um deles atingindo um dos prédios da base, a cerca de 150 metros de nós. E um míssil desse calibre tem uma ogiva de 500 quilos, ou seja, mais de 1.000 libras. Sim, então a maioria explode. Sabe, se você vê um morteiro ou um projétil de artilharia explodir, não é nada muito dramático. É tipo um estouro e uma nuvem de fumaça, um pouco de poeira, sabe? Quero dizer, nem chega a ser uma nuvem de fumaça, é só um pouco de poeira mesmo. E não tem, se for durante o dia, não tem chamas visíveis. Não é nada parecido com explosão de filme. Mísseis calibre parecem explosões de filme. Se você usar explosivos suficientes, você vê uma bola de fogo enorme e de repente o céu inteiro fica como um nascer do sol africano. E sim, basicamente toda a base estava separada do bloco de apartamentos onde a maioria dos recrutas estava. Toda essa base militar enorme foi simplesmente destruída ao nosso redor e eles estavam atirando neles. A defesa aérea, obviamente, tinha disparado alguns mísseis SAND, e alguns dos mísseis calibre estavam explodindo no céu acima de nós. Sabe, a gente ouviu o primeiro explodir e é tipo, sabe, a gente já tinha feito esses treinamentos. Então eu ouvi o estrondo, que você consegue imaginar o quê? Godzilla ou King Kong, chutando uma lixeira de metal cheia de pólvora por um beco de tijolos e depois ela explodindo? Eu já imaginei esse som muitas vezes, é assim que soa. Sabe, tem um grande estrondo poderoso e depois um boom aterrorizante e depois mais estrondos e coisas assim. Então, saí da cama de novo, direto dessa vez, calcei as botas, coloquei a jaqueta e dane-se as calças. Não deu tempo de vesti-las. E meu amigo Pops, um australiano que veio comigo, ele fala, Big Mac, isso é real? É real pra caralho. Se mexe e todo mundo começou a correr pelo corredor e conseguimos sair. E cerca de 10 segundos depois que eu saí, ou menos, alguns segundos depois que eu passei pela porta com o Pops logo atrás de mim, uns 10 metros atrás de mim, teve e o estrondo. E o prédio do quartel-general que ficava ao lado do refeitório foi atingido e simplesmente obliterado. Isso matou pessoas, inclusive oficiais ucranianos de alto escalão e civis, infelizmente. E eu, quando ouvi aquilo, me joguei no chão porque sabia que o que fosse atingir estava perto. E me lembro de ser empurrado pelo ar, como se a explosão pegasse meus pés e me jogasse para cima. E quando caí, senti uma dor ali e na hora achei que era só um arranhão bem ruim. Mas na verdade, eu tinha pegado alguns pequenos pedaços de estilhaços secundários no meu joelho, pedacinhos de vidro, concreto e fios minúsculos que foram levantados pelo tamanho daquela explosão. E meu amigo Pops passou voando por mim, uns 2 metros no ar e caiu de costas, machucando muito, muito as costas dele. Mas eu realmente não vi ele na hora, não vi ele voando por mim. Ele me contou isso depois. Ele disse, você estava no chão. Eu voava pelo ar pensando, estou ferrado, né? E ele realmente torceu as costas. Tivemos muitos ferimentos nesse incidente
vieram de pessoas se machucando no pânico para escapar. Ambos os tornozelos quebrados, pulsos quebrados, esmagamento, ferimentos leves por esmagamento, etc. Quantas pessoas estão falando sobre centenas? Talvez tipo 50, 60 pessoas ficaram gravemente feridas na tentativa de escapar, tudo bem? Número total de pessoas? Naquele momento, na nossa parte da base, e havia outras coisas acontecendo. Havia talvez cerca de 1000 recrutas legionários naquele momento. E sim, talvez uns 50 ou 60 conseguiram aguentar. Alguma coisa do tipo, sabe, você não vai jogar futebol, ou talvez precise de algumas semanas de folga do trabalho na vida civil. Tipo de lesões, pulsos quebrados, galho no maldito olho, correndo na floresta. Essa foi bem feia. Acho que aquele cara era espanhol. Acho que ele perdeu o olho. Sim, teve bastante coisa assim. Todos nós tivemos muita sorte que os mísseis que eram destinados ao nosso quartel devem ter sido abatidos. Mas se tivessem acertado, todos nós estaríamos mortos. Eles teriam acabado com a legião no 3º dia da maioria de nós lá. Os russos provavelmente sabiam exatamente onde estávamos. Bem, foi dito depois que eles conseguiram identificar a grande quantidade de chips de celular estrangeiros, etc., e configurar, etc. Nessa base, e também havia outras coisas nessa base. Tipo, é uma das bases mais sofisticadas da Ucrânia. Tem instalações de treinamento com realidade virtual e coisas assim, e bastante equipamento militar armazenado lá. Então isso só fez com que fosse um alvo ainda mais viável para nós. Outra forma de ver é que mesmo buscando apenas os legionários estrangeiros, eles nos localizaram pelos celulares. Se você vai esconder um grupo de caras estrangeiros que vieram lutar pelo seu país, não os coloque no Centro de Cooperação Internacional. É tudo o que eu sei. Se você estivesse brincando de acertar o míssil no burro e eu fosse Vladimir Putin, sabe, seria uma boa aposta. Bem ao lado da fronteira com a Polônia, chamado Centro de Cooperação Internacional, uma grande base, definitivamente capaz de lidar com todas essas pessoas chegando. Vamos explodir essa, hein? Mas eles apostaram pesado, porque isso é um monte de mísseis muito caros. Sim. É mesmo? A gente calculou depois, é algo em torno de 60 ou 70 mil euros. Um homem gastou tentando matar a gente, o que é até interessante. Ninguém nunca gastou tanto comigo antes. Ah, bem, obrigado, Vlad. Uma pena que ele errou, mas ainda estamos aqui. Mas sabe, pode tentar de novo se quiser. Certo. Então cerca de 1000 pessoas quase morreram. Sim, e os pobres, acho que havia um prédio na base com acho que os recrutas oficiais ucranianos sofreram, tipo, muitas baixas. Eu não tenho números oficiais, não gostaria de fingir, mas foram mais de 100, sabe? Nós tivemos muita sorte. Houve alguns mortos na nossa base e alguns feridos. Tipo, um pobre italiano foi cortado por estilhaços de vidro quando as janelas explodiram. E um amigo meu, um amigo polonês, na verdade teve um pedaço do osso da perna removido da perna dele. Algumas semanas depois, basicamente. Então ele acabou pegando o que chamam de estilhaço úmido, que são pedaços de pessoas. Então, sabe, era uma coisa muito real. Tem um vídeo que algum legionário que eu definitivamente não conheço gravou e que acabou indo parar no Telegraph. E acho que vamos conseguir mostrar isso para dar às pessoas uma ideia de como é se esconder na floresta à noite enquanto bombas e mísseis de 500 quilos caem ao seu redor. Então, esse foi o 3º dia da minha experiência na Ucrânia. E na manhã seguinte, houve um incidente que Espera aí, antes da manhã seguinte. Então, eventualmente, as explosões pararam. Sim, as explosões eram. E as pessoas vão se levantar ali. E começou a clarear, sabe? E então todos nós estávamos correndo, tentando...
encontrar nossos amigos. Eu tinha um fogareiro Gilly, voltei e peguei algumas coisas, mas não tudo. Na época, nosso prédio não estava tão danificado. Só as janelas quebraram e o fogo veio um pouco depois. Não tenho certeza de como, não sei como havia outras coisas pegando fogo por perto, então é totalmente possível que eu tenha deixado passar alguma coisa. Voltei, peguei minha mochila e tirei meu fogareiro Gilly. Quem não conhece, deveria procurar, pois são ótimos. E eu basicamente comecei a fazer chá para as pessoas. Porque alguns caras, sabe, depois que a primeira bomba explodiu, algumas pessoas tinham abandonado tudo isso completamente. Se vestir, que nada, sabe, só chinelo, cueca, camiseta, saindo no inverno de menos 20 graus, e algumas pessoas tinham tipo caído em valas com uns 2 ou 3 centímetros de gelo, então elas afundaram e ficaram muito, muito geladas. Então, sabe, eu comecei a tentar tipo qualquer pessoa que eu conhecia, ou com quem eu tinha falado, ou até mesmo pessoas que eu não conhecia, se parecessem estar com frio, fazer os caras sentarem ao lado de cada lado e ajudar quem parecia mais em risco de hipotermia. Uma xícara de chá? Então, o risco imediato era simplesmente o frio, a hipotermia. Sim, quero dizer, são invernos do leste europeu, não é brincadeira, sabe? Então esse era o risco imediato. Alguns de nossos caras foram ajudar feridos em outras áreas da base. Fui lá, ajudei por 5 minutos e então encontrei aquilo. Naquele momento, havia socorristas muito mais qualificados por perto. E eu só estava atrapalhando, então fiz o meu melhor para recuperar algumas coisas do pelotão. Nesse ponto, infelizmente, estava acontecendo muita pilhagem. Muita mesmo. Parece que muitas pessoas que vieram se voluntariar para os ucranianos também eram cleptomaníacas, ou simplesmente caras que foram para lá com a intenção de saquear. Sabe? E sim, esse foi um problema que a Legião continuou tendo por vários meses. Pessoas que apareceram só para roubar. Não acho que isso seja um reflexo da Ucrânia ou da Legião como um todo, porque essas pessoas foram expulsas. Mas não havia triagem. No começo, a inscrição era aberta para qualquer um, certo? E isso atraiu muita gente indesejada. É só isso que tenho a dizer sobre isso. Mas eles foram expulsos, sabe? No final das contas. Criminosos, gangsters e ladrões não têm muita coragem quando chega a hora da verdade. Eles não ficaram muito tempo, entendeu? Mas na manhã seguinte, depois que a gente meio que, agora estávamos na floresta, sabe? É tipo, você não vai voltar para o quartel, temos que ir montar acampamento na floresta. E também tinha uma informação circulando de que eles tinham lançado paraquedistas perto da gente, mas isso acabou sendo falso. Mas na época a gente não tinha como saber de verdade. Sabe, tipo, beleza, estamos bem perto da fronteira com a Polônia. Paraquedistas parece improvável. Por outro lado, os russos pareciam estar simplesmente vencendo totalmente naquela época. Eles avançavam em todas as áreas e talvez lançassem paraquedistas para eliminar tudo. 1000 recrutas internacionais, desarmados e sem treinamento, seriam um tipo de vitória midiática muito boa. Vejo como um golpe forte nos recrutas internacionais poderia cortar o fornecimento de estrangeiros. Eliminaram 1000 em poucos dias. Não vou me alistar para isso, sabe? Eles estavam numa base grande. Então mas acabou não sendo verdade. Mas teve aquela noite em que estávamos na floresta e nos avisaram de novo sobre os paraquedistas. Não foi só uma pessoa que falou isso, um oficial ucraniano veio e nos contou. Disseram que há tropas na área tentando avançar para essa posição. E nós tínhamos 3 FN-6, que é um pouco parecido com o FAL, um 5.56, você sabe, FAL SLR. É um fuzil. FAL paraquedista. Nós tínhamos 3 deles e um monte de Scorpions que basicamente tinham sido meio que saqueados durante a coisa. A Legião Georgiana que estava lá com a gente... não era o grupo mais uniforme e disciplinado de caras, eu diria, bem piratas mesmo. Eles decidiram no meio do ataque que não gostavam de estar desarmados e arrombaram um container que basicamente era um arsenal. E eu e meu sargento Chris estávamos ali no meio do grupo de pessoas. Ei, vocês aí do chat. Você deveria fazer isso? Para! Vamos acabar encrencados. Eles então se viraram e chiaram pra gente, parecendo uma matilha de hienas numa carcaça.
foi tipo, sabe? Tudo bem, tenho certeza de que eles têm seus motivos. Sabe, esse realmente não é o nosso pedaço do mundo. Eles têm seus próprios costumes culturais. Vamos deixar eles seguirem com isso. E aí eles simplesmente vieram e deram pra gente um monte das armas de merda que eles não gostavam. E foi tipo, bom, sabe, na verdade, é isso mesmo. Diante das circunstâncias, vou aguardar um pedido de um oficial ucraniano para devolver isso e usá-lo se necessário para minha defesa. Ok, então 1000 homens tem 3 rifles. Bem, eu diria que é a minha seção, não 1000 homens. Minha seção, que era composta por cerca de 30 caras. Meu tipo de pelotão, no qual a gente tinha caído, de cerca de 30 caras. Tínhamos 3 rifles e algumas Scorpions calibre 32 ACP, que é um... Eu disparei uma contra uma árvore porque queria ver se funcionava. Vou acabar dando um disparo acidental, chefe, ele disse. Você, certo, só um, vamos ver se isso funciona. E ela entrou nessa árvore de madeira dura, mais ou menos assim, desse tanto. Tenho quase certeza de que, a menos que você acerte alguém exatamente no lugar certo, você não vai parar um ser humano com isso. Seria como cutucar um homem com uma agulha de tricô desse tamanho. Vai irritá-lo bastante, mas não vai pará-lo. Então, tínhamos essas armas meio inúteis e uns 3 rifles bem antigos e ficamos esperando na floresta pelos paraquedistas virem nos matar a noite toda. Mas eles não vieram, o que foi bom. Então essa foi meio que a segunda noite depois da explosão e a gente meio que... Eles tentaram fazer a gente treinar um pouco no campo, sabe? Tipo um pouco de fogo e movimento, patrulhamento básico e tal. Mas estava ficando claro que essa base estava fora de ação agora. E todo mundo ficando lá era pedir para acontecer alguma coisa. Então, decidiram nos transferir para uma base no centro da Ucrânia, perto da cidade de Rivne. E, sabe, basicamente, depois deles nos manterem na floresta e ficarem falando sobre disciplina de luz. Sabe? Nada de fumaça, sabe? Quero dizer, eu tinha um pequeno fogareiro Ghillie funcionando. Algumas pessoas fizeram fogueiras e só colocaram madeira úmida em cima. Então eles simplesmente, sabe, fizeram enormes sinais de fumaça e tal. E nada de fumaça. Não, nada de tochas, nem mesmo luz vermelha à noite, sabe? A gente estava preocupado com drones ou aviões de combate, etc. Nos avistarem e decidirem fazer outro ataque. E então eles decidiram nos mover para dentro. Isso é tipo o Forbus, bem quando escureceu, sabe? Para dar ao inimigo aéreo a máxima chance de avistar as luzes do seu veículo. Porque você sabe, é tempo de guerra. Depois das 8 da noite, quase não tem ninguém na estrada, sabe, né? Acho que havia toque de recolher às 8 horas naquela época. Assim que escureceu, disseram: vamos em um comboio de ônibus escoltado por carros de polícia, com luzes azuis piscando, tudo meio estranho. Eles são notoriamente difíceis de enxergar. A partir daí todos morreremos, não é? Estamos desarmados. Temos 2 vagões de oficiais ucranianos com o tipo AKs nos protegendo, 300 caras no ônibus. Porque acho que posso ter perdido um pouco aí. Mas houve algo chamado Grande Deserção nessa época, que eu chamo assim, onde cerca de 700 pessoas ou voltaram para casa ou foram se juntar a alguma outra unidade ou outra milícia na Ucrânia. Eles pensavam que receberiam todo o equipamento de imediato e poderiam atirar em muitos russos sem serem bombardeados. O que parece ser uma ilusão que, infelizmente, muitos alimentaram ao se voluntariar na Ucrânia. Que há um momento certo na guerra em que você pode simplesmente ir pá e atirar nos russos. E você não vai ser terrivelmente bombardeado por artilharia, morteiros, tanques, bombas de fragmentação e outras coisas enquanto está indo pá. Para quem quiser se voluntariar, não existe esse momento ideal. Se você está lutando contra os russos, você vai ser terrivelmente bombardeado. Ok? Ninguém tem aquela experiência de Call of Duty. O bombardeio de artilharia acontece o tempo todo. Então todas essas pessoas foram embora, certo? Então você fica com 300. Fica com 300, a gente entra nos ônibus, vai para uma base no centro da Ucrânia. Disseram que ficaríamos em barracas numa floresta e montaram 8 ou 10 barracas. Barracas grandes, tipo aquelas de escoteiro, sabe? Barracas de acampamento do exército, com fogão a lenha dentro e tudo mais.
Eles montaram as barracas alinhadas em um bloco no meio do campo, todas lado a lado. Uma bomba só teria matado todo mundo. Então nós, imediatamente quando chegamos lá, sabe, porque ninguém tinha nos dito nada, só disseram que iam nos levar para uma base, certo? A gente desce do ônibus no escuro, em um campo, eles nos levam por esse campo, cheio de valas e coisas assim, sabe? Não é um terreno que te incentiva a sair andando por aí, explorando, sabe? Até essas tendas. E então, de repente, um caminhão militar aparece do nada e o nosso comandante fala: droga, se escondam, se escondam. A gente não sabe quem são essas pessoas. Podiam ser russos, podiam ser separatistas, podiam ser Spetsnaz. E acabou que eram alguns ucranianos locais trazendo lenha pra gente. Mas, sabe, tudo era muito caótico nos primeiros dias. Quero dizer que Deus abençoe os ucranianos. Faziam o melhor possível, mas nunca tinham enfrentado situação parecida. E só encontrar pessoas suficientes para meio que tocar e organizar toda essa coisa nova enquanto você está sendo invadido pelos russos é bem difícil. Conte um pouco sobre as pessoas. Então, quando você estava no aeroporto, você disse que conheceu alguns caras. Provavelmente você os reconheceu pelo que eles estavam carregando. Eles tinham coisas militares. Não, Pops estava de civil, totalmente de civil. Ele não tinha nenhuma peça de equipamento militar com ele. Quando chegamos à fronteira com a Polônia, ele comentou do frio. Perguntei se trouxe ceroulas e roupas térmicas, e ele respondeu: ceroulas? O que você acha? Eu sou um fresco. Sabe, faz frio na Austrália, cara. E eu só fiquei tipo... Faz frio na Austrália, mas estamos na frente oriental. Cara, você vai se ferrar, tá bom? Vem falar comigo em algumas horas e vê como você se sente. E quando chegamos ao hotel na fronteira, ele já estava usando minha roupa de lã merino, minha ceroula e uma blusa de lã de guerra dos fuzileiros, além de um capuz. Eu trouxe 2 moletons militares verdes comigo. E ele disse: você já salvou minha vida, cara. E ele falou sério, sabe? Então o Pops foi assim. Pops provavelmente foi meu primeiro bom amigo também. Havia outro australiano que atravessou conosco, chamado Taz. Infelizmente faleceu. Agora, Taz foi nossa segunda baixa. Éramos como um trio, sabe? Éramos muito unidos nos primeiros dias. Mas, sabe, havia pessoas tirando a África, acho que nunca tivemos ninguém do Marrocos ou do Egito ou algo assim. Sul-africanos não podiam entrar inicialmente porque disseram que o governo deles apoiava a Rússia, então eles ficaram de fora. Mas depois tivemos 1 ou 2 sul-africanos que já tinham passado pela Legião Estrangeira, sabe, pela Legião Estrangeira Francesa. E então decidiram sair de forma legal ou ilegal e se juntar à Legião Estrangeira Ucraniana. Então sim, não tínhamos nenhum africano, mas todo o resto, tínhamos obviamente pessoas de todos os países da ex-URSS, porque todos eles odeiam os russos, obviamente. Todo mundo da Europa. Muitos franceses, soldados muito bons, não importa o que digam, muitos espanhóis, também soldados muito bons, sabe? Eles não têm falta de ética de trabalho, nem nada disso. Muitos escandinavos, sabe? Os finlandeses, obviamente, lutar contra os russos está no sangue deles. É isso que eles fazem. Todos os americanos. Presumivelmente, sabe, canadenses. Muitos canadenses, alguns caras realmente incríveis das primeiras nações do Canadá e do lado francês. Infelizmente, o resto deles se mostrou um pouco covarde. É a única maneira de dizer isso. Eu não me importo se você passou 10 anos no exército, se não aguenta um pouco de bombardeio, sabe? Como todos os outros ucranianos da nossa região estão enfrentando todos os dias, sabe? E você vem e volta porque a guerra não é, sabe? Então você diz que esses homens ficaram até 10 anos no exército sem serem enviados para a ação? E assim que eles realmente viram ação, sim, assim que eles chegaram, do que estamos falando, sabe? Não é bombardeio constante, isso não é o SOME, estamos falando de bombardeio moderado.
principalmente de morteiros, alguns ataques com bombas de fragmentação, alguns 122, mas principalmente morteiros. E eles deram meia volta e foram embora, porque acabei escrevendo um pequeno poema um dia chamado Cachinhos Dourados. Soldados, tenho certeza de que você entende o conceito básico. Esse soldado era um operador de alta performance, com 3 missões no Iraque e 4 no Afeganistão. Ele não gostava quando o inimigo tinha armas melhores, então voltou para casa. E esse soldado tinha 14 anos de experiência no exército como sargento. No fim, ele não queria estar aqui, só queria atirar em russos, mas não aceitava isso. Ser soldado inclui cavar buracos e ser bombardeado. Por isso, também voltou para casa. E havia muitos, infelizmente, muitos caras assim. Então há muitas pessoas que foram treinadas? Sim, mas quando realmente entraram em ação, decidiram que essa não era a guerra que queriam lutar? Sim, você sabe, é ótimo estar aqui. Tenho muito respeito por muitos dos americanos que conheci, como os caras dos Estados Unidos, caras que não têm nenhum histórico militar, caras que vieram do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, da 10ª Divisão de Montanha dos Rangers dos Estados Unidos, são firmes, realmente firmes. Muitos dos caras que vieram sem nenhum histórico militar eram alguns dos mais firmes, porque simplesmente aceitavam a realidade como ela era, não estavam acostumados a ter as coisas melhores, mais organizadas ou feitas de forma diferente. E eles, e eu acho, sabe, aqueles 3 regimentos americanos que mencionei, ou corpos, como quiser chamar. Eles têm um histórico de serem algumas das partes mais subfinanciadas e mais prejudicadas das Forças Armadas americanas. Por isso, adota-se uma postura mais britânica sobre o serviço militar. Improvisar e fazer o melhor com o que se tem para lutar a guerra. Você luta a guerra com as armas que tem, não com as que gostaria, entendeu? E havia alguns, desculpe, mas muitos dos americanos, a única maneira de descrevê-los é mimados. Sério, sabe? É muito fácil ser o melhor exército do mundo. Quando você pode chamar um F-16 para ir e explodir uma equipe de morteiro em uma encosta, entende? Mas eu ouvi um deles dizendo, precisamos do apoio dela, e de repente fica um silêncio total, tipo, sabe, o apoio dela. Não vi nenhum caça em ação nessa guerra sangrenta. Eles estão por toda Kiev, mantendo o presidente seguro. Sabe, a gente não tem o apoio dela, cara, sabe? Isso é um mito, sabe? Não existe. Conseguir apoio de artilharia pode levar horas. Não podemos simplesmente ligar e pedir para destruírem o que está à frente, pelo menos não naquele momento. E quanto a levar você para um hospital de campanha se você se machucar? Depende de onde você está. A evacuação médica era feita inicialmente a pé, sabe? Ou carregando as pessoas numa maca. Colocá-los em um carro será em um carro civil, mas, por sorte, é um 4x4. Se tivermos sorte, o 4x4 pode chegar perto de onde você foi ferido. Por causa das condições das estradas, da lama e do tempo, dirigir veículos só vai provocar muito mais bombardeios, sabe? Sim, Casavac. Esse foi outro motivo. Muitos caras se recusaram a ir para a linha de frente porque podiam. Eles estavam esperando meia hora de Casavac e é tipo, quem você acha que consegue meia hora de Casavac nesse país? Zelensky, só ele, mais ninguém, cara. Se você tiver sorte, ele foi atingido, mas está em cobertura, então está ótimo. Torniquete rápido, coloca no carro, a ambulância está ali, ok? Se isso acontecer, sabe, talvez você consiga Casavac rapidamente, mas provavelmente não. Você provavelmente vai esperar 1 ou 2 horas e, sabe, é assim que as coisas são. Sabe, tipo, as pessoas vieram porque queriam lutar contra os russos e parece que ficaram de fora. Essa parte em que você esquece que está lutando por um país muito menor, que acabou de ser invadido pela Rússia, então, no entanto, sabe, a Ucrânia. Automaticamente, você vai assumir, com razão, que é um pouco menos organizado, um pouco menos desenvolvido do que, por exemplo, França, Inglaterra ou América, certo? Imagine como a Inglaterra estaria desorganizada se tivesse sido invadida pelos russos. Tipo, sabe, muito... É hora do chá no fim de semana? Sim. Terrivelmente. Terrivelmente desorganizado, sabe? Então todo mundo. Acho que muita gente esperava vir e simplesmente receber.
Tipo, sabe, eles entrariam lá e seria como uma tela de loadout do Call of Duty, sabe? De repente eles diriam, beleza, estou com o capacete que eu quero, visão noturna e o rifle que eu quero. E sair atirando, peu, e matar aqueles russos. E é tipo, não é assim que a guerra realmente é. As pessoas veem pequenos vídeos do que a gente chama de dinheiro, sabe? Eles veem um vídeo de algumas pessoas fazendo operações urbanas. E aí estão arrombando uma porta. Bang, bang, bang. E é tudo muito dramático, né? Eles não mostram o resto do dia quando ficaram numa vala sendo bombardeados. Ou enquanto eles estão no tiroteio, um tanque localiza eles e começa a disparar explosivos de alto impacto no prédio. E sabe, é isso que causa todas as mortes no campo de batalha. A artilharia, morteiros, tanques, foguetes, seu fuzil. Se isso representar 1% dos mortos nesta guerra, eu ficaria surpreso. Sabe? São mais foguetes, morteiros, etc. Você fez amigos e foi colocado em uma unidade de cerca de 30 homens. Algo assim. Você pôde escolher em qual grupo de 30 ficou ou foi tudo aleatório? Teve um pouco, sim, teve. Eu sempre fiquei feliz. Sabe? O cara que foi meu primeiro comandante de pelotão ou comandante de seção, sabe? Como você quiser chamar. Porque, obviamente, com o número de pessoas aumentando e diminuindo, ele era os dois, sabe? Ele era um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos com várias missões e um cara que, como civil, tinha, tipo, administrado suas próprias empresas e tal. Ele é inteligente, competente, profissional e gente boa. Então eu pensei, ótimo, eu tenho uma boa liderança de sargentos desde o primeiro dia, certo? E aí, tipo... Mas outras pessoas mudaram um pouco, sabe? Tivemos alguns caras que entraram, minha cafeteira italiana, fogareiro guile, marmitas e habilidade de fazer bebidas quentes. Ninguém pensou em trazer fogão a gás e essas coisas. Todos achavam que os ucranianos iam só fornecer tudo, mas não. Então, meu preparo de café, meu pequeno café de bebidas quentes que funcionava enquanto estávamos no meio da floresta congelante. Depois do ataque de míssil, isso atraiu bastante gente. E diziam, oi, parece que seu pelotão é bem legal. Existe alguma forma de nos unirmos? Não estamos felizes lá. O pessoal não é amigável. Eu respondia, tudo bem. Às vezes alguém dizia, você precisa pedir permissão ao chefe. Os caras chegavam dizendo, oi, trouxemos chocolate quente, açúcar e alguns leite UHT. Eu respondia, querem se juntar a nós? Porque, sabe, vocês chegaram trazendo algo? Essa é a atitude certa, de imediato. Então, sim, alguns caras mudaram de unidade. Como voluntários, tínhamos liberdade para fazer coisas que normalmente não teríamos no exército. Certo, mas você também está tentando avaliar as pessoas, sim, e não está olhando só para quem vai te liderar. Eles vão ser competentes, mas também essas pessoas elas vão tentar me roubar? Vão fugir? Será que eles são quem dizem ser? Sim. Fizemos isso, quero dizer, todos esses são fatores que tivemos. Eu me lembro de um cara pedir para todo mundo ir pegar gravetos para o fogareiro guile. Sabe, tipo, vão procurar gravetos. Vocês todos sabem o que é graveto, não sabem? Madeira morta, bem fina, certo? E algumas dessas pessoas são caras da cidade. Eu realmente não os culpo. Mas esse cara disse que era sueco, tipo dos Rangers do Ártico, que são tipo super, ultra, de longo alcance, furtivos, de reconhecimento. E ele me trouxe madeira verde de um pinheiro e foi tipo... Olhe para cima se quiser gravetos, pois as coisas secas estão lá, não no chão da floresta que está molhado. Muito certo. E naquele momento eu soube que esse cara era um mentiroso. Sueco, você não sabe? Você me trouxe gravetos verdes e ainda diz que era um desses caras de aventura ao ar livre, sabe? Não. Isso é coisa de escoteiro, mas o exército moderno não ensina todas essas coisas antigas de sobrevivência e acampamento de escoteiro que eles não fazem. Eles meio que acharam isso meio redundante, sabe? Tipo, eles nem você, o moderno. Não sei se o exército britânico parou, mas o canadense já deixou de fornecer mestins há tempos. Agora tudo é autoaquecido. Basta ferver no saco. Agora, por que você precisaria de mestins? Sabe, eu pessoalmente acho que eles são absolutamente essenciais. E novamente, isso se provou verdade.
Mas muitos dos caras não têm essas habilidades que eu, só começando, sabe, começando a vida nos escoteiros e tal, aprendi desde cedo. Era algo útil que eu podia fazer pela unidade, mas também pensava, ai meu Deus, tenho que ensinar os caras a fazer isso. Alguns caras, tipo, nunca tinham feito agachamento antes, sabe? Né? Alguns caras diziam, ah, tô me sentindo muito mal. Quando é que a gente vai tomar banho? E era tipo, cara, talvez a gente não tome banho por semanas. Aqui está um pacote de lenços umedecidos. E eles olhavam pra você tipo, sério? E era tipo, seja grato que a gente tem lenços umedecidos, sabe? Essa tecnologia é incrível. Soldados da Segunda Guerra Mundial teriam achado impressionante. Os lenços umedecidos, as cruzadas. Com certeza, se eles tivessem lenços umedecidos, a gente teria vencido as cruzadas. Porque nenhum homem morreria de doenças relacionadas a assaduras, sabe? Todo mundo se daria melhor e as marchas seriam muito mais rápidas, com muito menos reclamação. Lenços umedecidos. Se eu desse lenços umedecidos ao Ricardo no passado, a Inglaterra dominaria o mundo. Se você desse a ele uma metralhadora, ele não saberia consertar nem fabricar munição, então não seria útil. Já lenços umedecidos são. Eles poderiam ter improvisado algo assim naquela época, sabe? Um exército saudável vence guerras. Então, tinha muita gente que simplesmente não tinha nenhuma habilidade básica de sobrevivência, e alguns deles eram militares bem treinados. Mas, sabe, eles passaram 20 anos no Afeganistão, ninguém precisou fazer fogo por lá. Você só retornava ao campo Bastion diariamente e comia em uma boa cantina ou em um McDonald's ou KFC em um caminhão no deserto, sabe? Não existe mais ensopado de minhoca, ou necessidade de saber como limpar um porco, um cervo, um coelho ou qualquer coisa assim. Cada coisa dessas faria o Billy vomitar. Sim, basicamente. Então, estamos ficando um pouco confusos. Certo, de qualquer forma. Então agora você está no novo acampamento e possivelmente mudou essas barracas que estavam. Nós mudamos as barracas, espalhamos elas. Quero dizer, isso levou alguns dias lidando com isso. Nós tínhamos um comandante ucraniano muito obtuso naquela época. O primeiro comandante que tivemos era um carinha pequeno que era muito rápido. Ele andava por aí e era chamado... Sabe de uma coisa? Eu não vou dizer os nomes deles. Ah, tudo bem, mas soa um pouco como Bogpan. Ok, e é um nome ucraniano. Então, tenho certeza de que, com os ouvintes inteligentes que você tem, eles vão conseguir descobrir. E nós tínhamos 3 deles juntos. Bogpan I, que chamávamos de Bogpan. O rápido, certo? Bogpan I. Primeiro que chamávamos de Bogpan. Bogpan. O primeiro Nepto e Bogpan primeiro, que vamos chamar de Bogpan. O silencioso, porque ele nunca diz nada. E eles foram os 3 comandantes que tivemos durante os 7 meses de guerra até agora. E eu estando na legião. E Bogpan, o rápido, que eu achava um excelente oficial, acabou sendo meio que afastado pelo Bogpan, o inepto, logo no começo. Havia alguma política interna entre oficiais ucranianos. De repente, ele precisou sair e não queria nos deixar. Espero que esteja bem. Eu dei para ele uma bolsa de cinto para carregador de pistola. Quando ele foi embora, eu achava que ele era um ótimo oficial. E aí ficamos presos com Bogdan, o inepto, que ficava tipo, quem sou eu? Criticar um oficial superior comandando um acampamento militar? Bem... Você é uma testemunha do comportamento dele. Eu sou britânico, sou um cara britânico que trabalhou organizando e ajudando a administrar festivais. Agora, um festival é quase exatamente igual a um acampamento militar, só que um acampamento militar não tem o entretenimento. Sabe, tem gente entrando, tem gente saindo, todos precisam ter algum tipo de identificação e pulseira. Precisamos ter pessoas nos portões, com rádios controlando tudo isso. A comida é servida várias vezes ao dia, isso também precisa ser organizado, há atividades, etc. Então é muito, muito parecido. E tem um monte de coisas dos primeiros dias. É tipo, por que estamos esperando um capitão e um major virem ao stand para dizer a um monte de recrutas que eles podem começar a zerar seus fuzis? Por que os recrutas ficam no stand, no frio e na chuva, por horas esperando os oficiais superiores chegarem? Sabe, por que demorou 9 dias, 2 semanas para entregarem as armas, quando a gente realmente viu onde as armas estavam na base?
Vocês podiam ter mandado a gente lá, esquadrão por esquadrão, com os sargentos. Essa aí está boa e sem ferrugem. Aqui está o kit de limpeza. Assine ao passar para o próximo turno. Eu poderia ter distribuído as armas para todos em uma manhã, mas, de algum jeito, levei uma semana e meia. Então isso era só doutrina soviética, ou uma ressaca da doutrina soviética. Começa, e eram começos incompetentes, e talvez estavam sabotando deliberadamente o esforço militar da sua nação. É difícil dizer. Por que escolheriam a terceira opção? Bem, se digamos que você é ucraniano, mas na verdade é um canalha e um traidor russo, sabe? Um traidor a favor dos russos. E essas pessoas estão por aí, elas existem. Talvez, se você conseguir um cargo de alto escalão no exército, eles estão responsáveis pelo treinamento, pelos recrutas ou por movimentar uma companhia ou batalhão de infantaria. Talvez você possa alegar, se os russos vencerem, se você for realmente ruim no seu trabalho, você pode meio que dizer que esteve do lado dos russos o tempo todo, sabe? Essa é uma forma de apostar nos dois lados. Possivelmente, quero dizer, não dá para afirmar, mas tudo o que vou dizer é o seguinte: esse comandante acabou sendo tão insatisfatório que toda a companhia Bravo e toda a companhia Charlie simplesmente se recusaram a aceitá-lo. E houve basicamente uma rebelião e um abaixo-assinado. E foi feito um alvoroço suficiente. Ele demitiu comandantes de pelotão e outros que eram oficiais finlandeses. Em vez de aceitarem calados, eles foram a Kiev e conversaram com as pessoas. E a gente ficou tipo, eu não vou aceitar. Foi totalmente errado demitir aquele oficial. Quer dizer, o suboficial, que por acaso era um ex-oficial finlandês. Então conseguimos nos livrar dele, mas levou alguns meses, sabe? E tinha todo tipo de coisa, tipo, a gente estava sob o comando dele e com a ajuda, obviamente, de outras pessoas. Ele tinha tipo sargentos, e sabe, ele tinha o filho dele com ele. Ele estava com o filho e um sargento que era seu afilhado. Então, tipo, o nepotismo é forte com esse aí, sabe? E quando a companhia Bravo se mudou da base perto da cidade de Rivne para Kharkiv, tínhamos um caminhão, 2 caminhões com 84 M4s que eram fuzis. Para quem não sabe, 12 Scar Heavies, que eram para nosso atirador designado, que é outro fuzil militar bem sofisticado, e alguns javelins, e um caminhão Absolute, e algumas 240 algumas metralhadoras, MT-40 Bravos e um caminhão cheio de munição. Simplesmente desapareceram no comboio, esses veículos simplesmente sumiram enquanto o comboio estava em trânsito. Agora, se isso fosse apenas algum grupo aleatório de ciganos oportunistas e sortudos, talvez que simplesmente viram esses 2 caminhões e entraram neles. Bem, na Ucrânia tem bloqueio de estrada em todo lugar, tipo a cada 5 quilômetros no máximo. Tem outro bloqueio com alguns soldados. Em todos esses casos, podem te parar e checar sua identidade. Se estiver dirigindo um caminhão com material militar, é quase certo que o façam. Como esses 2 ladrões misteriosos conseguiram fugir com 2 caminhões cheios de armas e munição e simplesmente desapareceram no ar, eu não sei, mas eles tiveram muita sorte. Se foi assim mesmo que aconteceu, que é a explicação oficial de como o equivalente ao armamento de uma companhia inteira de armas ocidentais desapareceu. Esse era o tipo de coisa que acontecia sob o comando dele. Enquanto eu estava de licença médica, após 1 mês na Ucrânia, contraí doença de Lyme. E você sabe. Bem, sim, então você estava em uma trincheira numa noite. E você sabe. Quando estávamos em Rivne, aquela base também foi atacada. Tivemos um drone, aparentemente um ataque de drone na base, e não foi na nossa seção, mas havia outra cidade de tendas que eles ainda não tinham espalhado novamente. Os pobres ucranianos não tinham tanta influência para exigir o que achavam justo de seus oficiais, enquanto nós, homenageados, tínhamos bastante influência. Voluntários caídos. E eles não tinham, então não conseguiram espaçar suas tendas. E então os russos dispararam uma arma termobárica contra as tendas e mataram cerca de 135 deles, ou algo assim.
foi realmente muito ruim. Todos os jovens oficiais recrutas também. Então sim, foi ruim e essa base já havia sido atingida. Agora estamos gastando muito. O maldito alarme de ataque aéreo dispara. E a gente meio que, certo, sabe? Corre uns 200 metros ou algo assim, entra em uma das trincheiras que estão ao redor, por quê? Infelizmente, havia muitas trincheiras e buracos de raposa já cavados ao redor de onde nos colocaram, o que era bom. E, começamos, sabe? Só chegando lá. E eu acordei com alguns carrapatos, mas um em especial, enorme e gordo, que era do tamanho da ponta do meu dedo mindinho, estava simplesmente bloqueando o meu nariz. E eu acordei com isso tipo, olha, o que é isso? Deus, olha aquele desgraçado horrível, sabe? E aí, mais ou menos uma semana depois, uns 10 dias depois, como todas as minhas articulações doíam e ninguém estava nos alimentando direito. Naquela época, praticamente todo mundo estava com Covid ou algum tipo de gripe comum. Sabe, você pega umas 200 pessoas de todos os países do mundo, coloca todo mundo junto num campo sujo. Eles vão ficar doentes, sabe, no frio e sem comida suficiente. E ainda por cima, eu peguei esses carrapatos. E aí, uma semana depois, eu estava simplesmente muito doente, doente de verdade. E eu fui para o hospital em Rivne, e o médico não era muito do padrão ocidental. Parecia que ele fumava 80 cigarros por dia e bebia uma garrafa de vodka à noite. E ele usava uns instrumentos bem anos 1950, sabe? Nada moderno, plástico ou descartável, era tudo de aço. E mergulhava no jantar, provavelmente num copo de vodka depois, e ele só limpou meu nariz com um pouco de água oxigenada, dizendo, "Você está bem." E eu pensando, "Eu não estou bem." Então eu voltei para o Reino Unido e consegui alguns suprimentos médicos para algumas semanas. Consegui alguns antibióticos intravenosos e depois alguns comprimidos. E a confirmação de que era doença de Lyme, sim, a confirmação de que era doença de Lyme. E então o tratamento durou 12 semanas, mas eu só fiquei no Reino Unido por 4. E então voltei para a Ucrânia e tive que passar por Yaroviev. A base tinha sido destruída, ainda era como centro de indução. E então, como é uma base muito grande, eles meio que mudaram as coisas de lugar, sabe? Uma base de mais ou menos 20 por 40 quilômetros, entende? Tive que voltar para Yaraviv. Depois fui mandado de novo para Rivne, desta vez com Charlie. A Companhia Bravo foi destacada 1 ou 2 dias antes do meu retorno a Rivne. Foi um pouco chato porque eu não estava com meus colegas, mas ainda havia algumas pessoas do grupo original que estavam ajudando a treinar o Charlie e a organizar as coisas. E havia um coronel canadense que eu chamo de Heisenberg. É fácil descobrir o nome verdadeiro dele por isso. Acho que já adivinhei. Era ele. É uma honra contar com um oficial tão experiente e de alta patente nos treinando conforme os padrões da OTAN. E acabei me tornando Eu fiquei um tempo com o Charlie 3 e só fui seguindo com eles. Mas aí, quando realmente fomos destacados, me pediram para entrar na companhia. CP. Então eu era o assistente do coronel, o posto de comando, então eu virei o assistente do coronel, o que basicamente me tornou um sargento por um tempo. E foi tudo, sabe? Eu estava muito entusiasmado com isso. Quer dizer, obviamente, eu queria ir porque queria lutar, mas o meu objetivo também era apenas servir. Eu queria servir a Ucrânia. E se fazer o cérebro e a boca, que fala do nosso comando, funcionarem muito melhor, for a melhor maneira de ajudar, então eu estava feliz em fazer isso. Trabalhar com um oficial de alta patente que te respeita já é uma grande honra. E então, o comandante Charlie, o comandante ucraniano Charlie, parecia que sim. Quando fomos realmente destacados, parecia achar que escolher uma casa confortável para ele e todos os seus motoristas ficarem era muito mais importante do que escolher uma casa, onde você tinha comunicação por rádio com suas unidades realmente destacadas, sabe? Suas unidades no campo e eles. Isso foi depois de semanas, basicamente, em um posto de comando, sem fazer nada, além de sentar, fumar e fazer churrasco para os oficiais ucranianos.
Depois de um tempo, eu me cansei disso e pedi transferência de volta para o Bravo. Ah, certo, isso causou um pouco de... Sabe, o oficial da companhia Charlie não gostou disso. Mas, sabe, eu consegui o que queria e voltei para a companhia Bravo com meus colegas. Basicamente, é isso. E eles tinham sido enviados? Sim, eles tinham sido enviados, eles... Porque eu basicamente passei abril e maio, ou de volta ao Reino Unido recebendo tratamento médico, ou de volta à base perto de Rivne. Basicamente, só repeti o que já tinha feito, mais treinamento militar básico, o que foi bom, e fiquei feliz só de estar lá. Mas eles estavam em uma vila que ficava perto de um grande rio a leste de Kharkiv. Isso é o máximo de detalhes que eu realmente posso dar sobre onde fomos destacados. Mas eles estavam formando uma ação de triagem e observação de infantaria leve ao longo desse trecho da linha de frente para garantir que os russos não cruzassem ou não tentassem avançar. Qualquer uma das barragens, pontes, passagens elevadas e coisas assim que atravessavam essa área de água e pântano. Certo. E era isso que eles estavam fazendo e continuaram fazendo isso quando me juntei a eles novamente. Só que em uma parte diferente daquela linha. Certo? E vamos descobrir sobre isso em outro vídeo. Beleza! Muito obrigado. Legal. Se você quiser entender mais profundamente sobre o que temos falado, então você pode fazer algo muito pior do que visitar o site de... Sim, sei que isso vai soar forçado, mas lá vai. Meu patrocinador é a Audible, que é um repositório gigantesco de arquivos de áudio de todos os tipos, audiolivros, podcasts, entrevistas e programas de comédia. Se está em formato de áudio, e principalmente é a palavra falada, não é especializado em música, então a Audible é o lugar certo para você. E eu digitei Ucrânia e imediatamente recebi muitos resultados muito pertinentes. Por exemplo, você pode querer entender como chegamos até aqui. Então, uma história da Ucrânia seria muito útil e eles têm uma dessas em Nos Portões da Europa, uma história da Ucrânia. E isso foi lançado originalmente em 2015, que é depois do início da crise atual, mas claro, antes da invasão. Mas foi atualizado desde então à luz da rápida escalada nessa região. Isso é uma ilustração de como um audiolivro pode ser um pouco mais ágil do que a palavra impressa, porque tudo o que você precisa fazer para atualizar um audiolivro é gravar mais conteúdo e depois enviar um arquivo para a internet, colocá-lo em um site como o Audible, e ele se torna instantaneamente disponível, então os audiolivros podem ser muito mais ágeis do que a palavra impressa. E há 2 audiolivros que foram lançados nos últimos dias, então eles estão, pode-se imaginar, totalmente atualizados. Um deles é As Guerras de Putin e o outro é Excesso de Ambição. Esse é o mais popular e afirma entrar na mente de Putin e analisar exatamente o que ele estava pensando. Esse homem, que normalmente sempre foi bastante astuto e cauteloso, mas parece que ele bolou essa aposta bizarra durante a pandemia e de alguma forma achou que ia se safar dessa. E se você quiser que a gente fique ainda mais atualizado, por que não ouvir Ucrânia, As Últimas, que é um podcast? E claro, os podcasts podem ser muito atualizados. E já são 193 episódios desse, e se isso não for suficiente, tem 102 episódios do relatório da guerra Rússia-Ucrânia. Na verdade, não deveria se chamar relatório de guerra, pois tecnicamente isso não é uma guerra. Mas, de qualquer forma, e para aproveitar tudo isso, você pode acessar audible.com/lindybeige. Se seguir esse caminho, encontrará detalhes de um período de teste gratuito durante o qual você recebe um totalmente grátis e que será seu para sempre. Audiolivro. E você pode navegar pelo site e ouvir quantos títulos quiser do catálogo Audible Plus, que agora é um catálogo bastante extenso. Você também pode enviar uma mensagem de texto para Lindy Beige no número 500.500 ou, ainda melhor, clicar no link na descrição. Agora, contratualmente, sou obrigado a mostrar fotos minhas ouvindo algo no Audible usando um dispositivo. Então, vamos fazer isso agora. Espero que tenha achado instrutivo e interessante. Que tal visitar o Audible?
Se você quiser ajudar a mim e ao Grupo de Ação contra Minas na nossa missão de remover minas terrestres do mundo e tornar o lugar mais seguro, ou se quiser ajudar os caras que, neste momento, meus amigos que estão agora lutando contra os russos em condições climáticas cada vez piores, com o inverno se aproximando. Join. Há links na descrição para ambas as organizações. O dinheiro destinado à Legião irá diretamente para alguém que conheço na linha de frente, então não vai se perder em nenhuma burocracia pelo caminho. De qualquer forma, muito obrigado e por favor doe generosamente, você realmente estará salvando vidas.